Boa noite, galera. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pergunta para o Vagnão, nossa live de consultoria gratuita através aqui do Instagram. Pergunta para o Vagnão, mais uma das lives aí, das ações que fazem parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ensino os profissionais de segurança do trabalho, as técnicas e estratégias para atuar como perito assistente nas perícias de insalubridade e periculosidade, faturando aí de 3 até 10 mil reais por mês de forma recorrente, tendo segurança na sua atuação, conseguindo realmente uma nova oportunidade na área de segurança, conseguindo ser protagonista da sua carreira, da sua vida. E o Pergunta para o Vagnão é a nossa live de perguntas e respostas diretas, sem enrolação. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos que estão inscritos aí na CEPASH, que estão aqui acompanhando, aos alunos do Expert em Perícia. Já vi que o Nísio está por aqui. Então, um enorme abraço a todos. Hoje foi liberada a aula 2 da CEPASH, né? Hoje foi liberada a aula 2 da CEPASH. Então, a galera já dando feedback muito legal aí sobre a segunda aula da CEPASH. Sexta-feira sai a aula 3, tá? E domingo a gente faz uma live de encerramento da CEPASH. É muito legal. Bom, pergunta para o Vagnão, como é que funciona? Para aqueles que são novos aqui, perguntas e respostas diretas, sem enrolação. Você pergunta, eu respondo. Já estou abrindo aqui minha legislação, minhas normas, porque aqui é tudo com base no que diz a legislação e nos requisitos legais de atuação do perito assistente. Vagnão, como é que eu faço para fazer uma pergunta? Clica aqui no balãozinho com ponto de interrogação, escreve a sua pergunta. Ou você escreve aqui nos comentários, como já fez a Rose. Como já fez a Rose aqui, já vou responder, Rose. Como fez a Rose, escreve aqui nos comentários. Ou clica aqui na câmerazinha, que aí você pode entrar ao vivo comigo e bater um papo. De repente você quer conversar alguma coisa ao vivo comigo? Tem alguma dúvida com bastante detalhe? Quer me passar os detalhes de uma situação para a gente analisar juntos? Entra aqui na câmerazinha, você entra ao vivo comigo para a gente conversar, tá? Só estou abrindo aqui minhas legislações. Eu tinha deixado um boxinho de pergunta lá no meu story, tiveram algumas perguntas que foram colocadas lá, vou começar por elas. Enquanto isso eu vou intercalando as perguntas que forem sendo colocadas aqui, como a Rose já colocou. Então, se você tem qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou te ajudar a elucidar essa questão. Que tipo de dúvida, Vagnão? Qualquer uma. Questões de insalubridade, de periculosidade, da atuação do perito assistente, de honorários, de precificação, de mercado, de prospecção de clientes. Enfim, qualquer que seja a sua dúvida, eu estou aqui para ajudar a elucidar dentro do que tiver, né, ao meu conhecimento e dentro do que for possível. Porque às vezes é um tema bastante complexo, bastante extenso. Às vezes a gente não consegue, numa live só, né, resolver o assunto, porque tem coisas que são realmente extensas. A grande maioria a gente consegue resolver por aqui. Bom, minhas normas já estão todas abertas aqui, as perguntas já estão chegando, então vamos lá. Vou começar por uma que foi colocada no story e vou intercalando, tá? Porque essas aqui chegaram antes. É possível trabalhar como técnico em perícia sem graduação? Bom, vamos lá. Primeiro que não existe o técnico em perícia. Existe o perito assistente, que é o também chamado assistente técnico. No Código do Processo Civil está descrito como assistente técnico. Mas como muita gente faz confusão, a questão do acidente, né? do assistente, desculpa. Muita gente faz confusão na questão do assistente, acha que é só para ajudar os outros. Nós costumamos utilizar como perito assistente, assim fica mais fácil das pessoas entender que é uma atuação onde você vai ter protagonismo, tá? Não vai ajudar ninguém. Você vai ser o protagonista aí da sua atuação, da sua carreira, ok? Então, é perito assistente. E sim, você não precisa de graduação nenhuma, tá? O Código do Processo Civil, ele diz o seguinte... Vou colocar aqui para ler o texto para vocês. Aqui, Artigo 466 do Código do Processo Civil.
o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Ou seja, ele vai fazer aquilo que foi pedido para ele fazer, tá? Lembrando que no Expert em Perícia, a gente tem um mini curso, dentro da plataforma do Expert em Perícia, tem um mini curso, né, só sobre interpretação do Código do Processo Civil, porque é justamente para ajudar, né? Parágrafo 1º do artigo 466. Os assistentes técnicos são de confiança da parte. Tá? Porque o reclamante pode ter o assistente técnico, a reclamada pode ter o seu assistente técnico também. E não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Ou seja, o assistente técnico não pode ser impedido de participar da perícia. Não importa quem ele seja, se ele tem graduação ou não, se ele é técnico, tecnólogo ou engenheiro de segurança. Isso não importa. Por quê? Porque o Código do Processo Civil prevê isso, né? Uma comparação que eu faço assim, ó, se eu como reclamada, sou empresa, eu quero contratar um açougueiro para fazer a minha perícia de periculosidade, eu posso contratar. Ele vai dar resultado? Não, não vai, né? Mas eu posso contratar, é a minha opção. É o profissional de minha confiança. Então, ninguém tem nada a ver com isso. Então, às vezes a gente vê nas perícias, o perito chegar e falar, você é técnico, então você não pode participar da perícia. Desculpa, galera. Você é técnico, você não pode participar da perícia. Os nossos alunos do Expert em Perícia sabem direitinho como responder para os peritos para colocar o perito no lugar dele, né? Não é o perito que determina quem que participa da perícia ou não. Se está indicado no processo, não importa se é técnico, tecnólogo, engenheiro, vai participar. Ok? Você tem que saber como se posicionar junto aos peritos para eliminar esse tipo de atuação danosa aí por parte de alguns peritos. Vamos nas perguntas que foram colocadas aqui e eu vou intercalando, tá bom, galera? Enquanto isso, vai mandando dúvida aí. A Rose, tem alguma possibilidade de existir risco biológico em uma atividade de restauração de móveis antigos? Vamos lá, Rose, vamos ver o que a norma prevê. Que eu sempre digo, né? Só é insalubre o que está na norma, tá? E a gente tem que saber separar a avaliação técnica da avaliação prevencionista. E é isso que eu vou colocar para vocês. Inclusive na aula 2 da CEPASH eu falo sobre essa questão da avaliação técnica e prevencionista, a diferença delas, né? Na NR 15, que fala sobre insalubridade, nós temos o anexo 14, agentes biológicos, mas não tem nenhuma previsão legal para a caracterização de insalubridade por risco biológico na restauração de móveis antigos, né? Ele fala ali contato com pacientes, com animais, né? Em geral, o risco biológico está ligado a isto. Pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou não, né? Animais portadores de doenças infecto-contagiosas ou não, contato com esgoto, lixo, laboratório, gabinete de autópsia, estábulo, cemitério, resíduo de animais deteriorados. Então, para a caracterização da insalubridade, Rose, uma análise técnica, para a caracterização da insalubridade, não existe risco biológico na atividade de restauração de móveis antigos, tá? Isso é insalubridade, uma avaliação técnica que o perito assistente faz. Agora, se a gente for falar em prevenção da saúde do trabalhador, pode conter algum fungo, algum ácaro, algum tipo de germe, bactéria em móveis antigos? Sim, pode haver. Pode existir algum risco biológico nesse sentido? Sim, pode existir. Mas isso com foco na prevenção da saúde do trabalhador, o que é diferente da avaliação de insalubridade. Para a insalubridade não existe qualquer previsão legal, tá? Então não há o que se falar em insalubridade nas atividades de restauração de móveis antigos, ok? Bom, vou mandar aqui no Stories. Posso levar o laudo errado para o perito ver em outra perícia? Cara, eu achei demais essa pergunta. Olha, que bom seria, né, se nós pudéssemos levar laudos mal feitos, eu diria, não errados. Porque certo ou errado, quem vai dizer é o juiz. O juiz é que diz o que está certo e o que está errado.
para aquele caso, qual a avaliação técnica que melhor se aplica. Porque não existe certo e errado. Existe o que é mais aplicável ao caso ou não. Mas vou pegar o exemplo da Rose aqui, ó, que falou em risco biológico na atividade de restauração de móveis. Vamos dizer que um perito caracteriza a insalubridade, porque ele disse lá que os móveis são antigos, está cheio de fungo, ácaro, bactérias, protozoários, bacilos e tal. O perito pode caracterizar a insalubridade, ele pode, é o entendimento técnico dele. O perito assistente vai fazer o seu parecer técnico, né? Atuando pela empresa, dizendo que não tem previsão legal para isso. O juiz é que vai dizer se, olha, realmente, né? Independente de não estar na norma, eu acho que o perito tem razão. O juiz decide. O perito, ou ele vai dizer, olha, realmente, né? O que o perito judicial escreveu no laudo não tem sentido. Então, eu não vou considerar o laudo do perito judicial. E saibam que isso está previsto na lei, inclusive, tá? O juiz não é obrigado a considerar o laudo pericial. Ele pode desconsiderar o laudo pericial. Ok? Mas seria bom que a gente pudesse levar, né, apresentar para os peritos caracterizações mal feitas. Caracterizações que não têm previsão legal. Né? Falar, olha, né, me explica por que você caracterizou isso daqui, cara. Não tem na norma, sabe? Totalmente. Uma caracterização totalmente esdrúxula, sabe? Seria bom que a gente pudesse fazer isso, não, mas não pode levar, tá? Isso ia criar uma confusão danada, porque muitos peritos iriam até se sentir ofendidos de estar sendo confrontados, né? Então, não pode. O que você vai se manifestar é no processo, tá? A manifestação é no processo. Você vai fazer uma contestação para esse laudo, né, explicando por que ele está errado, ok? Esse é o papel do perito assistente. E essa previsão, né, de que o juiz pode dispensar a prova pericial está inclusive no Código do Processo Civil, artigo 472, que diz lá, ó, o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes na inicial na contestação apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerem suficiente. Então, o juiz não precisa se ater ao laudo pericial, tá? Opa, deixa eu ver aqui no boxinho que colocaram. O Alberto Wagner, qual o valor completo do curso? Bom, Alberto, no final da CEPASH, não sei se você está inscrito ou não, mas no final da CEPASH eu vou dar as informações do Expert em Perícia, tá? Mesmo porque as inscrições abrem na segunda-feira, dia 12, tá? Só que aí você vai saber o valor do curso tendo as informações do que tem lá dentro. Porque não adianta te falar qual o valor do curso se você não sabe o que tem. É a mesma coisa que eu te falar. Falar, você está vendendo um carro? Estou vendendo um carro. Quanto custa esse carro? Custa 400 mil reais. Fala, pô, carro, né? É caro, né? Esse carro, 400 mil é caro pra caramba. Pô, mas você sabe que carro é? De repente é uma Ferrari por 400 mil, tá barato. Então você fala, pô, tá vendendo um carro? Quanto que custa esse carro? Custa 500 conto. Pô, barato, vou comprar. Quando você vai ver, é um calhambeque, não serve pra nada, nem anda, né? Ferro velho. Então, não adianta falar valor por valor, não faz sentido. Faz sentido valor quando você realmente sabe o que tem para entender se vale a pena ou não vale, se é para você ou não, tá? Mas fica tranquilo, no final da terceira aula da CEPASH, a gente dá todas as informações do programa, tá bom? Vamos aqui. Técnico, me adiciona aí, vamos nos unir. É só entrar para Expert em Perícia, Augusto. Expert em Perícia, a gente tem uma rede aqui unida no Brasil inteiro de profissionais que se ajudam. Luana, quais NRs a gente vai usar em específico? Uma ótima pergunta, Luana. Assim, não são todas as NRs que são aplicadas à perícia, tá? Bom, a gente tem NR15 e NR16, né, básico, que é insalubridade e periculosidade, ok? E existem normas que complementam o NR15 e NR16 com relação à questão da perícia, tá? Assim como outros dispositivos legais, porque a norma regulamentadora, né, às vezes as pessoas esquecem que é uma lei. Tem muita gente, quando a gente fala na área de perícias, quando a gente fala de lei, tem muita gente que coloca, mas isso é coisa do advogado, lei é coisa do advogado, súmula é coisa do advogado, CLT é coisa do advogado, sabe?
é um pouco de hipocrisia isso. Por quê? As normas regulamentadoras, elas estão baseadas numa lei. É uma legislação. Né? Então, existem várias legislações que complementam os assuntos. Né? O básico é NR15 e NR16, essa é a base. Tá? Aí nós temos outras normas regulamentadoras que são aplicáveis à perícia trabalhista, como NR1, NR6, NR10, NR20. Então você tem NR10 inteira que entra? Não, são trechos específicos. NR20 inteira? Não, são trechos específicos também. Inclusive teve a atualização agora do NR20. Né? Eu fiquei sabendo até pelo grupo de estudos lá, o nosso grupo do Telegram do Expert em Perícia. Teve um dos nossos alunos que assim que atualizou ele já colocou lá o link para a galera ver. Então eu fiquei sabendo por lá até também que já tinha saído. Né? E alguns pontos da CLT, algumas súmulas que são entendimentos pacificados do Tribunal Superior do Trabalho, orientações jurisprudenciais, que também é a mesma coisa, o Código do Processo Civil. Então você tem alguns regulamentos legais, né? Algumas legislações, eu costumo chamar de dispositivos legais, tá? Que complementam, né, a NR15 e NR16, que é a base para a atuação do perito assistente. Tá? Posso falar sobre faltas do reclamante durante a perícia? Bom, pode falar, desde que isso traga alguma relevância para o caso, desde que isso traga algum ganho. Caso contrário, é uma informação que vai ser dada por ser dada de forma aleatória, que não vai trazer ganho nenhum. A perícia, né, a diligência pericial, o momento onde está sendo feita a perícia, para aqueles profissionais que atuam de forma estratégica, né, de forma profissionalizada, ela é apenas uma consequência da preparação que você fez antes. Eu vou explicar sobre isso na aula 3 um pouquinho, tá? Da CEPASH. É uma preparação que você fez antes. Okay? Então ela é uma consequência. Toda e qualquer informação que você apresente no momento da perícia, ela tem que ser estratégica. Ela tem que ter uma finalidade. Ela tem que ter um objetivo, tem que gerar um ganho. Senão, é uma informação que vai ser dada por dar e isso não traz benefício, não traz ganho nenhum. Tem gente que vai fazer a perícia, parece uma festa a perícia, é um evento, e a perícia não é nada disso. Né? Então, na perícia a gente fala o que precisa falar. Se a questão das faltas tem algo relevante que vai contribuir para o caso, vale a pena ser falado, vale, ok, você coloca a informação. Mas tem que saber o momento certo de colocar também, porque senão é uma informação que às vezes entra fora do contexto e não traz ganho nenhum. Então, ela tem que ter uma relevância para o caso, tem que ser colocada no momento correto para poder gerar um ganho para a parte que você está representando. Tá? Então, pode falar das faltas, mas da forma adequada para que isso não seja simplesmente uma fala, né? Uma reclamação da empresa. Falar, o funcionário fala, mas ele também faltava pra caramba. Tá? E daí, o que isso gera de informação? Isso é só a empresa descontente com o funcionário que ela já mandou embora. Não gera ganho nenhum. Né? Então, não tem muito a ver se não tem ganho no processo, ok? Vamos aqui no boxinho. Quanto é o tempo de duração do curso? Bueno, também, novamente, vou lá no final da CEPASH, na aula 3, eu vou dar todas as informações, tá? Mas o período de acesso, já dando um spoiler aqui, o período de acesso a todo o material, nosso grupo de suporte e estudos, né, a todas as ferramentas que estão envolvidas dentro da Expert em Perícia é de 1 ano, tá? Mas no final da CEPASH eu vou dar todas as informações. Como atuar em home office? A Jucimara aqui. Como atuar em home office? Bom, a atuação de home office, ela requer que você busque clientes, né, de forma remota. Porque assim, dentro da atuação do perito assistente, você tem... Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Dentro da atuação do perito assistente, você tem a perícia, que é o que todo mundo conhece, né? Que é
perícia aqui. Até a Thaís falou sobre isso na última aula da CEPASH, tá? Só fazendo um parênteses, hoje, Josimara. Na última aula da CEPASH, a live de aquecimento 5, ela está disponível lá na comunidade do evento, no Facebook. Você acessa através da plataforma da CEPASH. O tema dessa live foi como conseguir perícia todo mês. E a Thaís fala sobre isso daqui. A perícia é o seu mínimo produto viável. É o pãozinho da padaria. Quando você vai na padaria, o que tem na padaria, gente? Tem pão. Fato. Né? Tem pão. Agora, quando você chega lá, tem leite, tem frios, tem pão de queijo, tem café, tem um monte de outras coisas, certo? Na perícia acontece a mesma coisa. A perícia, a sua atuação como perito assistente acontece a mesma coisa. A perícia é o seu mínimo produto viável, é o seu pãozinho. Só que além do pãozinho, você tem diversos outros produtos em volta que estão ligados neste pãozinho. Tá? Alguns desses serviços em volta, desses produtos, você pode fazer sem sair da sua casa. Como, por exemplo, contestação de laudos periciais. Não sei se vocês sabem, mas uma das maiores dificuldades que os advogados têm é de contestar um laudo pericial. Por quê? Porque eles não têm a informação técnica, eles não sabem atuar de forma técnica e investigativa. Como eu expliquei na aula 2 da CEPASH, né? Que a gente atua na perícia. Então, quando você tem conhecimento de como impugnar tecnicamente um laudo pericial, você tem um serviço para ser prestado para advogados trabalhistas que esses advogados, na sua grande maioria, não sabem fazer. Então, se você consegue contato com esses advogados para prestar esse serviço, você pode fazer da sua casa, de home office. Porque você não precisa estar presente na perícia para você fazer a contestação do caso. Utilizando as ferramentas adequadas, fazendo a análise correta, sabendo analisar o laudo pericial da forma adequada, você faz isso de forma remota, como eu faço, como vários alunos do Expert em Perícia fazem. O Nísio, que estava por aqui, não sei se o Nísio ainda está por aí, o Nísio, ele trabalha somente de forma remota, porque ele é funcionário CLT numa consultoria em segurança e medicina do trabalho, e nas horas vagas ele presta serviços de forma remota para advogados em outros estados até. Ele é de Praia Grande, aqui, cidade vizinha de Santos. Já tive a oportunidade de conhecer o Nísio pessoalmente, um cara que é muito legal, gosto bastante. E ele presta serviço para advogados de outros estados, dando assessoria, fazendo contestação de laudos. Então, você precisa entender, né, qual tipo de serviço que você sabe gerar, né? Elaboração de quesitos, assessoria técnica para questões de insalubridade, de periculosidade, impugnação de laudos, né? Inclusive na aula 2 da CEPASH eu falei da bolsa integral do curso de especialização em impugnação de laudos, né? Quem não se atentou, vai lá na aula 2, assiste lá, que vocês vão entender. E porque quando você se torna um profissional completo, a perícia é só um dos serviços que você, como perito assistente, pode fazer, é capaz de fazer. É uma das soluções que você é capaz de gerar. Existem várias outras. E de verdade, a perícia é um dos poucos serviços que você precisa estar presente no local. A grande maioria dos serviços, Jucimara, você não precisa estar presente no local. Até dentro do Expert em Perícia é a Thaís, né, que conversa explica para o pessoal, mostra para o pessoal quais são esses serviços que você como perito assistente pode gerar, porque é ela que cuida dessa parte dentro da nossa empresa. E então essa parte daí do programa é ela que dá as aulas para o pessoal. Tá bom, Jucimara? Não tenho... Deixa eu ver aqui... Sóstenes. Não tenho equipamentos de medição. Então, o que eu faço? Onde alugar? Bom, Sóstenes, você não precisa alugar.
Você não precisa alugar. Eu atuo há 11 anos como perito assistente. Até hoje eu não investi nenhum real em compra de equipamento de medição. Eu não tenho nenhum. Porque quem faz a medição no momento da perícia é o perito judicial. O perito assistente não faz medição. Por quê? Porque até fiz uma live sobre isso. Também, Sóstenes, 4ª live de aquecimento da Semana do Perito Assistente, está disponível lá na comunidade do Facebook, tá? Eu explico detalhadamente isso. Qual equipamento de medição, de precisão, eu vou colocar, que você precisa para participar da perícia como perito assistente, o Sóstenes, para desenvolver a sua atividade como perito assistente, fazendo perícias, fazendo todos os outros serviços. O equipamento de precisão que você precisa é esse aqui, ó. O perito assistente, como eu falei no começo aqui da nossa aula hoje, ele é um profissional de confiança das partes. Sendo assim, se o perito assistente fez uma medição que deu um resultado, por exemplo, acima do limite de tolerância, mediu o ruído, deu 85,1 decibéis. Acima de 85 é insalubre. Perito assistente do reclamante mediu, deu 85,1. Essa medição aqui, ela leva, junto com ela, o interesse de quem contratou a pessoa responsável pela medição. Ou seja, ela é facilmente contestada e descartada. Então não faz sentido o perito assistente fazer medição no momento da perícia. Quem faz medição é o perito judicial, tá? O perito assistente do reclamante, ele vai usar invariavelmente as avaliações, as medições feitas pelo perito da justiça. O perito assistente da reclamada vai usar as medições feitas pela empresa, quando ela as tem, ou as medições feitas pelo perito da justiça. E o Código do Processo Civil também prevê que o perito judicial apresente os resultados das suas medições, tá? São 2 artigos que tratam sobre essa questão. Um é o artigo 469, que fala o seguinte: as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a perícia, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência, tá? Então, assim, você perguntar para o perito quanto deu o resultado de uma medição é um quesito suplementar. Então, o perito ele tem que responder esses quesitos ou no laudo pericial, ou durante a perícia, ou na audiência, tá? E tem um outro item que fala sobre isso. Deixa eu achar aqui. Acho que é o 46. Esse aqui é o 469. Que é artigo 466, parágrafo 2º. O perito deve assegurar ao assistente das partes o acesso e o acompanhamento da diligência e dos exames que realizar. Então, o perito deve assegurar ao assistente das partes o acesso e o acompanhamento dos exames que realizar com prévia comunicação. Então, o perito ele tem que fornecer as informações das avaliações que ele fizer para os peritos assistentes, tá? Então, Sóstenes, fica tranquilo, você não precisa fazer nada, não precisa alugar equipamento, não precisa nada. O seu equipamento de precisão que você utiliza é esse aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Vamos ver aqui. A Rose, seria mais interessante indicar como representante técnico um médico do trabalho em caso de perícia relacionada à insalubridade em decorrência de insalubridade por risco biológico? Não, Rose. Médico do trabalho conhece de medicina ocupacional, não de aspectos técnicos de engenharia e segurança do trabalho, tá? O mais interessante de se indicar é um perito assistente. É um perito assistente. Por quê? Porque nas perícias que envolvem agentes biológicos, a norma ela é muito clara. Eu não preciso saber qual é o agente biológico. Eu não preciso saber qual que é o agente biológico. A gente não entra nesse nível, né, de avaliação, tá?
O que o profissional precisa saber é se a atividade que está sendo avaliada se enquadra com o que, tecnicamente, se enquadra com o que diz a norma. E a norma é muito clara nesse ponto. Por exemplo, insalubridade em grau máximo para agente biológico. Diz lá, trabalham em operações, a norma fala em contato permanente, mas sabem que isso não quer dizer nada, porque já caiu por terra esse entendimento de que tem que ser permanente o contato. Se for intermitente, já caracteriza, tá? O médico do trabalho talvez não saiba disso, porque ele conhece de medicina e não de assistência técnica pericial, tá? O que eu costumo dizer, Rose, é o seguinte: cada um no seu quadrado, como falavam, né, antigamente. Assistência técnica pericial é uma atividade técnica que deve ser feita por profissionais capacitados para isso, tá? O médico do trabalho, ele é capacitado para atuar como perito judicial, que é outra coisa, ok? É outra coisa. Além disso, a grande maioria dos peritos judiciais que eu vejo atuando como médico do trabalho em perícias de insalubridade e periculosidade não tem o conhecimento técnico necessário para atuar. Só atuam porque tem a previsão na lei. Médico do trabalho deveria ficar restrito a fazer perícias relacionadas à saúde ocupacional, não a questão técnica de segurança do trabalho. Esse é um ponto muito importante que eu quero deixar bem claro aqui a minha posição, tá? Então assim, a norma fala, trabalho em operações com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objeto de seu uso não previamente esterilizados. Para que precisa de um médico para ver isso? Você chega no ambiente de hospitalar, no ambiente onde existem os pacientes, lá existem locais específicos de isolamento ou não. Se não, para a gente falar sobre agente biológico em função de animais, teria que ser um médico veterinário. Mas não existe médico veterinário do trabalho. Entendeu a bagunça que iria virar isso? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Médico do trabalho, ele é capacitado para fazer avaliações de medicina ocupacional, ok? Atuação como perito assistente nas perícias de insalubridade e periculosidade, um profissional da área que atue de forma profissionalizada. É assim que os resultados acontecem em grande escala. Em quanto tempo consigo trilhar esse caminho? O Gilson aqui perguntando. Bom, Gilson, isso é uma pergunta assim, um pouco... eu vou tentar responder com alguns exemplos, tá? O tempo vai depender de cada um. Existem pessoas que elas são facilmente treináveis, existem pessoas que não. Até me perguntam assim, né? Se precisa experiência para atuar na área como perito assistente. Eu costumo dizer assim, eu até prefiro que a pessoa quando vem, né, para o expert em perícia, não tenha experiência prévia, porque ela não tem vícios. Ela tem a mente mais aberta ao novo, a aprender conceitos diferentes, né? Então, uma coisa que depende muito é da capacidade de cada um de ser treinado, né? De absorver os conhecimentos. A dedicação de cada um em aplicar as ferramentas, de implantar as ações que precisam ser feitas para trilhar o caminho. Nós tem aluno, Gilson, que até da turma passada, passada ou retrasada, agora eu não sei ao certo, a Larissa Petrin. Em 9 dias que ela iniciou o Expert em Perícia, ela já estava fechando sua primeira parceria, inclusive já com valor a mais do que ela investiu no programa. Mas por quê? Porque desde a CEPAST, que ela participou também, né, ela não tinha conhecimento prévio na área, tá? Desde a CEPAST, ela começou a estudar, a aplicar tudo que era falado, tudo isso, entrou no programa, fez o curso, começou a desenvolver as ações que a gente coloca para ser feita. Estudou com afinco mesmo, não ficou procrastinando. Em 9 dias ela está fechando a parceria dela. Primeira parceria dela. Tem até está na segunda aula da CEPAST, tem a Jaqueline, tem o vídeo da Jaqueline. Em 3 meses ela já estava fazendo 6 perícias
do absoluto zero. Do absoluto zero, em 3 meses ela já tinha feito 6 perícias. Começou na CEPAST também. Então, depende de cada um. Depende de cada um. A velocidade, o entendimento, depende do conhecimento técnico prévio que a pessoa tem. Às vezes a pessoa já tem uma assessoria em segurança do trabalho. Ela já tem alguns clientes até. É um caminho mais próximo para ela conseguir começar a trilhar o caminho, né? Tem pessoas, por exemplo, que a gente já teve alunos que a esposa era advogada, trabalhando no escritório de advocacia. Pô, tá na porta, né? Para começar a trilhar o caminho. Mas depende de cada um, da capacidade de ser treinado, né? De estudar efetivamente, né? De implantar as ações, de colocar em prática, de se dedicar. Aqueles que se dedicam, o resultado chega, tá bom? O Augusto, 36 NR vigentes para saber as revogadas. Para que saber as revogadas? Perca de tempo? Eu não sei, Augusto. Na minha atuação como perito assistente, eu não me preocupo com as 36 NRs. Eu me preocupo com aquelas que dizem respeito à questão de insalubridade e periculosidade, as perícias trabalhistas. É com essas que me preocupo. NR 33, 35, 17, 7, 10 não, 10 eu não me preocupo, 11, 12, para mim não faz diferença, tá? Pessoal, vejo aquelas que... E essa é uma das grandes vantagens da atuação do perito assistente. Você não precisa saber todas as NRs, você precisa dominar aquelas que são aplicáveis ao negócio apenas. Eu até comento sobre isso na segunda aula da CEPAST, né? Que quando você vai no curso de formação, seja ele qual for, de qual nível for, técnico, tecnólogo ou de pós-graduação, né? Técnico, graduação ou pós-graduação, que é o técnico de segurança, tecnólogo de segurança e engenharia de segurança do trabalho. Qual nível for, independente da sua área de atuação, você vai ver todas as normas. Não, tem que ver tudo, tem que saber de tudo. A atuação como perito assistente, uma das grandes vantagens é isso. Você precisa entender aquilo que é aplicado ao negócio. O resto é resto. Ok? Inclusive, a gente tem um módulo só sobre as NRs que são aplicáveis ao assunto. Uma coisa de lembrar. Você vai utilizar as revogadas se for um caso retroativo, né? Que nem a de calor, por exemplo. Thaís me deu. Essa mulher, ela é sensacional. A Thaís está me lembrando uma coisa aqui. Você só vai usar alguma norma que já foi revogada, né? Em casos retroativos. Mas elas estão dentro das normas que fazem referência às questões de insalubridade e periculosidade. Como, por exemplo, o anexo 3 de calor. Foi mudado em 2019. Então, se tem um pedido de insalubridade por calor, atividade a céu aberto, antes de 2019, né, que pegue o período anterior a 2019, e a gente pode ver os últimos 5 anos na perícia, a gente olha os últimos 5 anos de trabalho. Então, se a pessoa entrou com uma ação trabalhista em 2022, o período de trabalho dela a ser avaliado é a partir de 2017. Então, 17, 18, 19 ainda pega a parte antiga do anexo 3 da NR15, que trata sobre a insalubridade por calor a céu aberto. Então, aí você vai utilizar. Agora, das outras normas, tanto faz quanto tanto fez. Tá? Isso tudo eu explico dentro do Expert em Perícia, tá, galera? Que eles falam, nossa, mas eu não fazia ideia disso, fica tranquilo. Né? Dentro do Expert em Perícia, para aqueles que querem realmente se aprofundar no conhecimento, atuar de forma profissionalizada, aproveitar o mercado, isso tudo a gente... É tudo detalhado dentro do Expert em Perícia. Heloísa, existem modelos específicos de laudo? Sim, Heloísa, existem modelos sim. Eu só vou fazer uma correção, Heloísa. O trabalho do assistente técnico, o nome do trabalho do assistente técnico não é laudo, tá? O nome do trabalho do assistente técnico é parecer técnico. O perito judicial emite um laudo do seu trabalho. O assistente técnico, ou perito assistente, né, emite um parecer técnico. Isso também está previsto no Código do Processo Civil, artigo 471, está escrito aqui, ó, parágrafo 2º.
O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. Então, o perito assistente emite um parecer técnico. E sim, existe um modelo, porque existem alguns pontos que são mandatórios de serem avaliados dentro da perícia judicial trabalhista. Se você não avalia esses pontos, o seu parecer fica incompleto. E ele incompleto não gera resultados. Tá? Então, também dentro do Expert em Perícia, eu disponibilizo o meu modelo de parecer técnico. Parecer técnico que eu utilizo, eu disponibilizo para os meus alunos em forma editável para que eles possam aplicar os casos dele e explico como montar um parecer técnico realmente que gere resultados, que realmente possa confrontar o laudo pericial, inclusive até de como colocar vídeos dentro de um parecer técnico, tá bom? Vamos ver aqui, o Rodrigo, as declarações iniciais na ficha de EPI podem ser consideradas um treinamento? Não, Rodrigo, não podem. Aquilo ali é uma declaração, não é o treinamento, tá? Então, não deve ser considerada como um treinamento, mesmo porque a NR1, desde 2020, ela determina o que deve ter num treinamento. Estou abrindo aqui minha NR1. Item 1.7 da NR1, capacitação e treinamento de segurança e saúde no trabalho. Aqui. 1711, ao término dos treinamentos deve ser emitido o certificado contendo nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização, nome e qualificação do instrutor e assinatura do responsável técnico. Então ali é apenas uma declaração, tá? Então hoje em dia a parte de treinamentos ela está muito bem definida na NR1 e você como um perito assistente é uma das ações que você vai fazer junto ao seu cliente, dar assessoria para que o seu cliente atenda o que diz a legislação, para que aquele treinamento que ele apresente no momento da perícia seja válido, seja considerado como um treinamento, tá? O termo lá da ficha de EPI é só um termo de declaração de que ele está ciente e tal. Normalmente o termo que está lá é a descrição que consta lá na NR6, né? Cadê? Aqui nas obrigações do trabalhador, que cabe ao empregado com o TPI utilizar apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso, cumprir as determinações. Então, o termo basicamente tem isso aqui, né? É escrito de uma forma que não seja copiando a norma, mas basicamente é isso, do que está ciente, do que está recebendo, os equipamentos de proteção, que deve utilizar, que deve comunicar qualquer alteração e papapá. Então, é só uma declaração, não um treinamento. E eu já vi empresas quebrarem a cara por causa disso, viu, Rodrigo? De tentar dizer que isso é treinamento e não se configurar como. Então, tem que tomar cuidado. Vamos ver aqui. O Patrick. O perito assistente não precisa caracterizar o percentual. O trabalho dele é dizer se tem ou não. É isto? Não é isto, Patrick. Não é isto, tá? Se ele diz que tem a insalubridade, ele tem que caracterizar junto à NR15 qual é a previsão legal. Porque falar tem insalubridade por agente biológico. Tá? Qual a previsão? Qual o aspecto da norma que se aplica ao caso para que se caracterize o pagamento do adicional de insalubridade?
É algum aspecto que gera insalubridade em grau máximo ou grau médio? Ah, agente químico. Ah, tem agente químico, caracteriza insalubridade. Tá, mas por quê? Qual o aspecto que está descrito na NR15, no anexo 13, no anexo 11, no anexo 12, que está caracterizando a insalubridade? A insalubridade de grau mínimo, médio e máximo. Quando é feita a caracterização da insalubridade, ô Patrick, precisa descrever o porquê. Por exemplo, vou pegar um item qualquer aqui da NR15, tá? Do anexo 13 aqui. Aqui, ó. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão. Nebulização. Isso caracteriza insalubridade. Tá, insalubridade por quê? Não, ele faz a nebulização, né? Aplica óleo diesel sob pressão. Isso daí era muito comum antigamente em posto de combustível, oficina mecânica. O pessoal utilizava óleo diesel para lubrificar parte de baixo de caminhões e tal, isso aqui. Então, legal. Qual é a atividade? Limpeza de peça ou motor com óleo diesel sob pressão. Ok? Isso está na NR15? Tá lá no anexo 13. Legal. Onde? Está lá na parte de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono e insalubridade em grau médio. É assim que é feita a caracterização. Descrevendo exatamente o agente insalubre, a atividade, qual a previsão legal, qual o grau de caracterização da insalubridade e por que as medidas de proteção implantadas, se elas existirem, não são capazes de descaracterizar a insalubridade. Tá? Porque não adianta nada. Não caracteriza insalubridade. Tá, mas o cara utilizava todos os equipamentos de proteção. Por que caracteriza? Porque ele fazia atividade. Tá, mas se ele tem proteção, não há motivo para caracterizar. Ok? Então, não é tão simples assim. Vamos ver aqui. Jaque Daniel, no caso de restauração de imóveis, risco biológico não, mas químico sim. Não sei, Jaque. Qual é a atividade, qual o agente químico utilizado na restauração de imóveis? Porque a restauração de imóveis pode ser feita de diversas formas. Eu posso simplesmente ter um móvel lá de madeira, onde eu vou pegar, vou lixar esse móvel e deixar ele na madeira. Eu restaurei o móvel. Existem vários níveis de restauração. Que tipo de produto químico? Tem que avaliar se esse produto químico tem previsão legal na NR15. Se tiver na NR15, pode haver a caracterização da insalubridade se não for utilizados os equipamentos de proteção de forma adequada. Tá? Então, não sei. Depende do agente químico. E depende da atividade. Só para vocês entenderem. Por exemplo, no anexo 13 da NR15, na parte de operações diversas, está lá, insalubridade em grau médio. Cadê? Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. Né? Então, se eu estou retirando o verniz é um tipo de pintura, né? Se eu estou retirando o verniz a seco através de lixamento, isso pode haver a previsão legal para a caracterização da insalubridade. Então, depende do que é feito, depende do que é utilizado, da forma como é realizada. Tá bom, Jaque? Tem que estar dentro da NR15. Anexo 11, 12 ou 13 para agente químico e não ter o uso de equipamento de proteção. Antônia, para quem trabalha com rede de esgoto, qual porcentagem de insalubridade deve receber? Trabalha com rede de esgoto, né? Precisa entender o que a pessoa faz. Mas a previsão da norma para trabalhos ou operações com esgoto em galerias e tanques, e a norma é muito clara,
nisso. Uma coisa que eu fico pasmo é ver peritos caracterizando a insalubridade por agente biológico para desentupimento de vaso sanitário, porque diz que o vaso sanitário é a primeira fase da rede de esgoto, que não sei o quê. A norma não fala nada disso, isso é só uma interpretação pessoal, e o Código do Processo Civil proíbe o perito de dar opinião pessoal, né? A norma fala que trabalho ou operações com esgoto em galerias e tanques. É isso que a norma fala. Então, se a pessoa trabalha em galeria e tanque, Tônia, pode haver a caracterização de insalubridade em grau máximo por exposição a agente biológico, desde que não tenha o uso de equipamentos de proteção de forma adequada, tá? Porque sim, os equipamentos de proteção neutralizam a insalubridade por agente biológico. Esse papo de que não existe EPI para biológico é mentira, ok? Rômulo, técnico de segurança do trabalho, seja bem-vindo, Rômulo. A live fica salva? Sim, Rose, vai ficar lá no meu Instagram. Perito também pode ministrar palestras? Se ele tiver conhecimento, qualquer um pode ministrar palestras, né? Não tem nada que impeça. O Rômulo, estou ansioso para começar o curso. Que legal, Rômulo. Wellington de Sergipe, boa noite a todos aí. Solange, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A Enit tem me ajudado nas minhas documentações. Enit, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Muito legal. Quanto tempo é a duração do curso? Já respondi, o Bueno, né? No final da CEPASH, Bueno, não sei se você está inscrito, mas no final da CEPASH eu vou dar todas as informações sobre o programa, tá? O que eu adianto aqui para você é que o acesso a todo o programa, as aulas, as ferramentas, ao grupo de estudos e suporte, tudo é por 12 meses, ok? Mas lá eu vou dar todas as informações. O Walter, o perito assistente só atua em processos? Ótima pergunta, Walter. Não. O processo é apenas um dos momentos que o perito assistente atua. Até outro dia, numa das lives que eu fiz, eu dei vários exemplos, né? Ontem, foi na live de ontem, eu dei 2 exemplos de atividades que o perito assistente pode dar assessoria para o seu cliente. E não tem nada a ver com o processo. Por exemplo, definição de periodicidade de troca de EPI, adequação da matriz de treinamentos, conforme o que diz a NR1 nova. Né? Nova não, desde 2020 já, né? 2 anos não dá para mais dizer que é nova. Então existem vários tipos de atividade, Walter, que você pode prestar serviço, né? Que o conhecimento do perito assistente faz com que ele seja o profissional ideal para realizar essas atividades. Por exemplo, inspeções extrajudiciais, né? Avaliação de passivos trabalhistas. Então, você avaliar para o seu cliente quais os passivos trabalhistas que ele pode ter ali no ambiente de trabalho dele, isso muito antes de uma perícia, um processo acontecer. Então, você tem serviços que são ligados ao processo judicial, tá? Então, tem serviços que são ligados ao processo e tem serviços, eu costumo chamar, né, colocar para os nossos alunos o seguinte: são os serviços judiciais, que eles têm ligação direta com o processo judicial, e tem os serviços, os produtos chamados extrajudiciais, que eles não têm ligação direta com o processo judicial, tá? Então, são 2 frentes de trabalho distintas, com várias atividades que você pode projetar para o seu cliente e, com isso, ir ampliando cada vez mais o seu faturamento. E é isso que acontece, Walter. Até vou explicar sobre isso na aula 3 da CEPASH, né? Sobre o ciclo evolutivo. Porque muita gente não consegue atuar na área de perícias porque pensa na área de perícias só na perícia. Porque foi isso que ele aprendeu, né? Que existe a perícia. Não entende tudo que pode haver em volta de uma perícia.
quantas oportunidades existem em volta de uma perícia. Hoje aqui eu já falei 2, né? Então, existem diversas oportunidades em volta da perícia. E é dessa forma que você vai gerando renda, você vai aumentando o seu faturamento. Porque você não fica preso só em esperar uma perícia. Tem várias outras frentes que você pode atuar. E você, como um perito assistente, tem total capacidade para isso, é o profissional ideal para realizar essas atividades. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. 85,1 é insalubre, mas se é provado o uso de EPI, como proceder? Bom, depende de que lado você está atuando, Andressa. Porque assim, 85,1 é insalubre? Pode ser, depende do tempo de exposição. Esse é um ponto. Tá? Esse é um ponto. Se a pessoa não tem exposição de 8 horas, não é insalubre. Se a exposição é menor do que 8 horas, não é insalubre. Então, a avaliação ela tem que ser técnica. E não existe bola de cristal na área de perícias. Existem fatos. E você trabalha em cima dos fatos. Então, qual é o tempo de exposição, como acontece a exposição, quais são os ciclos de exposição, quanto tempo que a pessoa fica exposta, qual o nível de exposição, como era feita a proteção. Porque a NR15, ela fala no item 15.4.1 o seguinte: a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer, a linha B, com utilização de equipamento de proteção individual. Então, a eliminação ou neutralização deverá ocorrer com a utilização de equipamento de proteção individual. Mas o item 15.4.1.2 fala o seguinte: a eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Só usar EPI comprova a inexistência de risco à saúde do trabalhador? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Então, usar EPI é só um dos pontos que devem ser avaliados, tá? Existem vários outros pontos que precisam ser avaliados para que possa dizer que a exposição ela foi neutralizada ou ela foi eliminada ou não, tá bom? Vamos ver aqui. Gilcimar aqui, depois você salva essa live, quero ver tudo de novo com papel na mão. Tá? Fica salva lá no meu Instagram, no feed, e depois vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Aliás, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, depois se inscreve lá, o Perícia Sem Segredo, ativa a notificação para ser avisado quando saem vídeos novos como esse de hoje, tá? Talvez você, às vezes, pode ser que você não consiga acompanhar ao vivo, depois você vê lá no YouTube. Fui chamada para acompanhar a perícia na sexta, que legal! Mavan, né? Não sei o seu nome aqui. Mas que legal, parabéns, parabéns. Muito sucesso aí na sua perícia, conta com a gente aqui. Quando eu falo que o mercado é grande, que o mercado é aquecido, que existe demanda, que existe necessidade desses profissionais, muita gente não acredita porque não conhece a área. Quando começa a conhecer, quando começa a enxergar a oportunidade, não tem como não ver. Você tem ou conhece alguém que tem uma rede de indicações dos seus alunos para a realização dos serviços? Patrick, você tem ou conhece alguém que tem uma rede de indicação dos seus alunos? Bom, Patrick, os próprios alunos são uma rede de indicação, porque os alunos mesmos, eles fazem parcerias entre si, tá? Os próprios alunos fazem parcerias entre si. Então, eles mesmos são uma rede de indicação. Além disso, dentro do projeto Perícia Sem Segredo, dentro do Expert em Perícia, nós temos uma parceria com uma grande logística de perícias, uma empresa que só faz perícias no Brasil inteiro, que é a Fábio Proto. E nós disponibilizamos para os nossos alunos, às vezes, oportunidades deles acompanharem a perícia como ouvintes,
e a própria Fábio Proto, tá? Utiliza os nossos alunos como seus assistentes técnicos, ok? Estou abrindo aqui. A própria Fábio Proto utiliza nossos alunos como assistente técnico. Além disso, ô Patrick, eu vou virar a tela aqui, ó, na minha página do Instagram, tá? Aqui no computador. Se você for lá na minha página, tem aqui, ó, contrate um expert. Aqui é a nossa página de marketplace do Expert em Perícia, tá? O nome da página é Meu Perito Assistente. É só clicar nela aqui que você acessa o link. Você vai para a página do Meu Perito Assistente. É uma página do Instagram que ela é ligada na minha página, tá? Diretamente na minha página, que tem aqui o perfil dos alunos do Expert em Perícia. Aqui, ó. Veja como encontrar um perito da sua região. Aí aqui, ó. Cada aluno do Expert em Perícia, ele recebe gratuitamente, né, um perfil aqui na nossa página do Meu Perito Assistente, tá? E aí aqui tem profissionais de todo o Brasil ali, dizendo a atuação deles, né? Por exemplo, a Larissa aqui, ó, que eu comentei, a Larissa está aqui, ó. Atua em perícia de insalubridade e periculosidade para reclamados e reclamantes, tá? Presencial e remoto. Ok? Vou clicar aqui na da Larissa. Aqui, ó. Aí você vira aqui a página. Já tem outro, tá vendo? Genilson. Deixa eu clicar aqui. Aqui fala onde que a Larissa atua. Atua aqui, ó, em Curitiba e região. Então esse daqui, todos os alunos do Expert em Perícia recebem, né, gratuitamente um perfil, né, no período em que eles são alunos, eles recebem um perfil dentro do Marketplace Meu Perito Assistente. Então é uma ampla rede aí de indicação para os alunos do Expert em Perícia, tá? Isso sem falar nas parcerias que os próprios alunos fazem entre eles lá dentro do grupo, né? Tem várias parcerias que saem ali. NR1 tem insalubridade, NR31 tem insalubridade e periculosidade? Não, ô Rômulo, não, NR31 não. Insalubridade, ô Rômulo, é o que está na NR15. Periculosidade é o que está na NR16. Isso está previsto até na própria NR1, tá? A NR31, ela trata sobre segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração, tal. Então ela não trata sobre insalubridade e periculosidade, né? Ela trata sobre condições de segurança e saúde em alguns tipos de indústria específica, como agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, tá? Então ela vai falar sobre ferramentas manuais, instalações elétricas, como devem ser, transporte de trabalhador e tal. Não trata sobre insalubridade e periculosidade. Salubridade e periculosidade é NR15 e NR16. Tanto que, na própria NR31 fala aqui, ó, nas atividades previstas no subitem 32.1, aplica-se somente o disposto na NR, salvo quanto a aspectos de insalubridade. Por quê? Porque aí tem que atender NR15. Então, insalubridade, NR15, periculosidade, NR16. Isso está previsto até na NR1 também. Ela descreve essa questão, tá bom? O curso pode servir como um tipo de especialização? Bom, Luana, o Expert em Perícia é um curso de atuação profissionalizada. Não é um tipo é uma especialização para atuação como perito assistente, tá? Não é uma especialização formal dentro da área de segurança do trabalho, como, por exemplo, a engenharia de segurança, tá? Engenharia de petróleo e gás, nada disso, né? Mas é uma atuação especializada em perícias de insalubridade e periculosidade como perito assistente, tá? Então, é uma especialização, só que é um curso que não tem uma grade curricular definida pelo MEC, nada disso. Mesmo porque isso não é ensinado nos cursos de formação. E é por isso que eu desenvolvi o projeto Perícia Sem Segredo, para ensinar algo diferente que não era ensinado nos cursos de formação, algo que eu também não aprendi e bati muita cabeça para atuar. E como esse mercado é gigantesco e tem oportunidade para todos, por que não, né?
a gente desenvolver cada vez mais profissionais para atuar nesse mercado. Quanto maior o número de profissionais atuando, quanto maior a concorrência, entre aspas, né, mais desenvolvido é o mercado. Então, quanto mais gente atuando, melhor. Tá? Então, é um tipo de especialização, porque você aprende a atuar de forma especializada como perito assistente nas perícias de insalubridade e periculosidade. Tá bom? O CREA é responsável por profissionais da área de perícia? O Roberto. Não, Roberto, o CREA é responsável pelos engenheiros, agrônomos, só. Tá? Óleo diesel para limpeza de peças, Juliana, foi o exemplo que a gente utilizou. Patrícia tinha pedido aqui para entrar ao vivo. Patrícia, confirma para mim se você quer entrar ao vivo mesmo. O EPI neutralizou o risco, mas o ambiente ainda continua insalubre. Isto pode dar direito à insalubridade? Não, Newton. Assim, ó, a pessoa trabalha num ambiente insalubre. Vamos tratar um ambiente insalubre. Por exemplo, um ambiente com ruído de 90 decibéis. O ambiente é insalubre. Mas a pessoa utiliza equipamento de proteção individual, teve treinamento, teve fiscalização, tem tudo certinho. Né? O equipamento de proteção, a empresa conseguiu comprovar que não existe o risco do ruído à saúde do trabalhador. Não é que não existe mais o agente no ambiente. O agente continua no ambiente, mas foi neutralizado através do equipamento de proteção individual, inexistindo assim o risco à saúde do trabalhador. Tá? Então, não tem direito à insalubridade. O ruído continua existindo no ambiente e tudo lá. Só que a pessoa utiliza o equipamento de proteção e, sendo assim, não há o risco à sua saúde. Então, não há o que se caracterizar como insalubre. Tá? O pó causado pelo lixamento configura risco químico e os produtos como verniz, eu dei uma olhada por cima na NR15. Então, Jaque, o pó não é que ele está previsto como uma atividade retirada a seco de tintas, ok? De pinturas. E a pintura com verniz é um tipo de pintura, ok? Tem verniz, Jaque, que ele é à base de água. E sendo assim não caracteriza insalubridade, tá? Precisa ver a composição, precisa ver se existe previsão legal no NR15 dos componentes do produto e se existe a exposição no ambiente, tá? Não é porque tem o componente que está no NR15 que é insalubre. É uma análise um pouco mais completa. Porto Alegre, já fiz muita perícia em Poá. Não conheci essa área, terminei SST esquerdo muito não entendi o resto aqui. Mas é uma área que pouca gente conhece, Josmar, porque não é ensinado nos cursos de formação, tá? Deixa eu ler uma daqui do bloquinho. A Bruna. Qual a melhor forma de elaboração dos quesitos? Bruna, até foi tema da nossa última mentoria com os alunos do Expert Perícia nessa última segunda-feira agora, né? Elaboração dos quesitos. A elaboração dos quesitos, Bruna, ela tem que ser estratégica. Ela tem que ter um foco, um objetivo. Então, a melhor forma de você elaborar os quesitos é definindo qual é o objetivo dos seus quesitos. Porque quesitos aleatórios não trazem resultados. Quesitos objetivos e estratégicos, sim. Tá? Então, define qual é o objetivo das suas perguntas, dos seus quesitos, para que eles tragam resultado para o momento da perícia. Um quesito que eu vejo muito, né, ser feito pelas empresas, por advogados, por profissionais que não pensam dessa forma, que não sabem fazer quesitos estratégicos, é o seguinte, muito claro assim, quais as atividades realizadas pelo reclamante? O que isso traz de ganho? O que isso traz de informação relevante? O perito no laudo dele ele já vai escrever as atividades. Para que isso tem que estar nos quesitos?
Qual o local de trabalho do reclamante? Um exemplo que eu até dei para os meus alunos, né? Qual o local de trabalho do reclamante? Vou pegar aqui para não falar o nome de qualquer empresa, tá? Ele trabalhava no supermercado ABC. O perito respondeu ao quesito. Mas o que isso trouxe de relevante para você? Então, os quesitos, eles têm que ser estratégicos e tem que ter um objetivo definido atrás de cada pergunta. E existe, Bruna, a forma certa de perguntar para você obter a resposta que você quer. Tá? Gatilhos mentais, o poder dos gatilhos mentais. A Jucimara, e se a gente tiver que fazer uma perícia que a gente não esteja de acordo, a pessoa falar que adquiriu uma doença, mas não tem nada que prove, ou melhor, que prove o contrário. Bom, Jucimara, primeira coisa assim, né? Perícia de doença, quem faz é o médico do trabalho, tá? Não é o perito assistente de insalubridade e periculosidade, são coisas distintas, ok? Um outro ponto, Jucimara, é que você como perito assistente, você tem o poder de definir o seu cliente, você tem o poder de dizer que você não vai trabalhar naquele caso. Um exemplo muito, assim, que eu tenho muito claro, né, que eu sempre falo para os meus clientes, né, e ensino para os meus alunos que esperam em perícia, é fazer a avaliação correta do processo. Quando você faz a avaliação correta do processo, você consegue enxergar, Jucimar, você consegue enxergar o que vai acontecer no momento da perícia. Utilizando as ferramentas adequadas, isso é possível. Tá? E isso foi uma das coisas que eu desenvolvi ao longo do meu tempo de atuação. Então, eu vou avaliar o caso. Se eu avaliei e cheguei à conclusão de que aquele resultado, aquela perícia vai ter um resultado desfavorável para o meu cliente, então é um reclamante, por exemplo. Ele está falando que trabalhava exposto ao ruído, mas eu avaliei lá, tem todos os registros, a empresa fez tudo certinho. Eu vou falar para o advogado e falar, olha, essa perícia aqui tá furada. Essa perícia não vai dar em nada, porque tá tudo certinho aqui, o perito dificilmente vai caracterizar isso. Entendeu? Se a pessoa ainda assim quiser insistir, eu vou fazer a perícia normalmente. Mas ela já sabe que o resultado vai ser desfavorável. Mesma coisa em empresas. Olha, você tem uma série de falhas aqui que fazem com que a sua chance de ganhar a perícia seja pequena. Você quer fazer a perícia ainda assim? Mas se é assistente técnico, você resolve isso, né? Não, assistente técnico não resolve, não é milagreiro. A gente atua de forma técnica. Às vezes parece que não tem saída, mas como é uma atuação técnica, às vezes a sua atuação vai ser muito mais em cima do que o perito avaliou no momento da perícia do que o que a empresa fazia. Então, existem muitas coisas a serem vistas no momento da perícia, né? Mas o perito fez a avaliação toda correta, tudo certinho. A empresa não vai poder te cobrar. Você não vai mentir, né? Falar, não, a empresa entregava tudo certo. Você não tem como comprovar isso, como é que você vai falar isso? Não vai falar. Atuação, dos pontos que eu coloco para os meus alunos, muito importante, é a atuação íntegra, né? De você ser ético, ser íntegro, falar a verdade. É dessa forma que você conquista o cliente. Porque se o seu cliente estiver totalmente errado e for uma pessoa realmente íntegra, isso vai te abrir novas oportunidades, ou isso pode te abrir até novas oportunidades. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Fui chamado por uma advogada, que é parceira, para avaliar um caso. Eu falei para ela, olha, tá muito errado as coisas aí na empresa. Tem nada. Se for para perícia, vai perder. Então eu sugiro que faça um acordo, não vai para perícia. Conversou com o cliente e tal, expôs para o cliente não queria, fez acordo. Passou 2 meses, ela me ligou falando que o cliente queria fazer uma reunião comigo. Eu fui para a reunião, ele me pediu para eu fazer uma avaliação lá na empresa dele para mostrar para ele o que estava errado. O valor que eu iria cobrar nesta perícia seria em torno de
R$ 2.000. O valor que eu cobrei para fazer esta avaliação foi de R$ 4.500. Então eu abri mão da perícia, porque eu não concordava de atuar naquele caso, porque eu não tinha o que fazer ali, estava tudo errado. E isso me gerou um honorário mais de 2 vezes maior do que o honorário que eu ia ganhar na perícia. Então, honestidade acima de tudo, galera. Limpeza e coleta de lixo na zona urbana também está passivo de atuação, Rômulo. Depende para quem que você está atuando, Rômulo. Existe uma súmula dizendo que a limpeza e coleta de lixo... não, aqui você falou de zona urbana. Peraí, eu entendi outra coisa. Vamos lá. Sim, tá? Isso tem previsão no anexo 14 da NR15. Está descrito lá, coleta e industrialização de lixo urbano. Insalubridade em grau máximo, ok? Desde que não seja aplicadas as medidas de proteção cabíveis. Tá bom? O Josmar, não conhecia essa atuação, terminei a SST e quero atuar. Bora, Josmar. Tá participando da CEPAST? Se não tá, se inscreve lá, que você vai ter uma ampla visão da área. Tô aqui para ajudar no que precisar. Você Jucimar, você deve pegar muitos casos de doença de lepra. Não, Jucimar, eu não trabalho com doenças ocupacionais, tá? Isso daí é médico do trabalho. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. A minha atuação é nas perícias de insalubridade e periculosidade, NR15 e NR16, tá? E é isso que eu ensino para os alunos no Expert em Perícia. E aí não importa se é técnico, se é engenheiro, eu por acaso sou engenheiro, mas poderia ser técnico e atuar do mesmo jeito, tá? Não tem nada a ver com doença ocupacional. A Ju aqui, Ju Mazorana. Estou curioso para saber quem paga os honorários do assistente. Advogado, a empresa, não entendi essa parte. A Luana. Luana, quem paga os advogados do perito assistente é o cliente dele. Então, por exemplo, eu tenho uma advogada que é minha parceira, que é a doutora Gisele, assim como a doutora Raíssa também, né? Que elas me indicam para os clientes dela. Então, elas viabilizam a minha contratação. Elas me indicam, falam, olha, vai ter uma perícia do processo do fulano de tal que está pedindo insalubridade. Contrato Wagner, porque a gente vai precisar do perito assistente. Então, quem me contrata é a empresa. A advogada me indica, só que é a empresa que me contrata. Se é a empresa que me contrata, é a empresa que me paga, tá? Já tive atuação por reclamante, onde a empresa, o advogado do reclamante entrou em contato comigo e falou, olha, tem um caso assim, 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 você atua? Eu atuo, né? Vou passar o seu contato para a pessoa. O reclamante entrou em contato comigo, acertei os valores com ele, ele me pagou diretamente. Já teve casos, Luana, que o advogado precisava fazer uma contestação de laudo. Falou, Wagner, tudo bem e tal, não sei o quê. Preciso contestar um laudo, você faz? Faço. Fiz a contestação para o advogado, ele me pagou. Tá? Então os honorários do perito assistente, quem paga é quem o contrata. Tá? Então, diretamente quem o contrata. Se é o reclamante, é o reclamante. Se é a logística de perícia, quem vai pagar é a logística. Por exemplo, eu presto serviço para a Fábio Proto, para a logística de perícias. Eles me contratam para fazer a perícia no cliente deles. Então, vamos pegar que o cliente deles é a perícia sem segredo. A perícia sem segredo vai ter uma perícia. Eu vou lá e contrato a Fábio Proto. A Fábio Proto fala, olha, vai um perito assistente meu aí. E aí ela contrata o Wagner, que é perito assistente, credenciado por eles. Aí eu chego lá no perícia sem segredo e falo, tudo bom? Vim acompanhar a perícia, eu sou assistente da Fábio Proto. Então, quem me paga? É a Fábio Proto. Eu estou defendendo na perícia, né, naquela perícia, a perícia sem segredo. Mas o meu cliente é a perícia sem segredo? Não, é quem me contratou. Então quem me paga é quem me contrata. Tá bom? Os modelos de relatórios serão dados nesses módulos ou somente no curso?
Não, Maurício, qualquer modelo é só no Expert em Perícia, só para os alunos do Expert em Perícia, tá? Gente, e assim, um outro ponto, até uma pergunta que me fizeram, a CEPAST não é um curso, é a Semana do Perito Assistente na Segurança do Trabalho. Não é um curso, é um workshop, é um evento, como se fosse uma feira, um workshop, não é um curso. Até me perguntaram, Wagner, posso colocar o certificado do curso da CEPAST no meu currículo? Não é um curso a CEPAST, é um workshop, é um evento, tá? A gente emite um certificado de participação no evento, ok? Curso é o Expert em Perícia, tá? Vamos lá. Estou no primeiro passo do curso em técnica de segurança do trabalho. Me desejo atuar como perito. Acho bem interessante essa área. Que legal, Camille. Não tem nada que te impede de você já começar. O curso terá quantos módulos? MHB Imóveis. No final da CEPAST, eu dou todos os detalhes do Expert em Perícia. Laís. Wagner, eu já vi perito responder impugnação. Esse seria o ponto final da perícia ou o juiz pode pedir uma nova perícia? Depende do caso, Laís. Funciona assim, ó. O artigo 477 fala o seguinte, que o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, tá? Então o juiz diz qual que é o prazo do perito colocar o laudo. Depois que o perito coloca o laudo, as partes são intimadas, o advogado do reclamante, o advogado da reclamada, são intimados para manifestar-se sobre o laudo do perito, tá? Então as partes têm até 15 dias, aí o juiz diz qual é esse prazo, para se manifestar o laudo do perito, para fazer a impugnação. E o assistente técnico para apresentar o seu parecer. Dentro do Expert em Perícia eu ensino a estratégia de apresentar o parecer antes, os ganhos que isso traz, tá? Então as partes vão apresentar a impugnação, a manifestação do laudo do perito. O Código do Processo Civil ainda fala o seguinte: o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Então o perito tem que responder à impugnação se a impugnação apresenta uma divergência, uma dúvida quanto ao laudo pericial, tá? O perito vai apresentar o chamado esclarecimento. Após o perito responder, apresentar o esclarecimento, as partes têm um novo prazo para contestar o esclarecimento do perito. Quantas vezes isso pode acontecer? Depende do juiz. Eu tenho um aluno nosso da Expert em Perícia que ele já está no 3º esclarecimento. Ele apresenta evidências novas de que a empresa fazia as coisas de forma adequada, que a caracterização do perito está errada e tal, e o perito não volta atrás. É o tipo de profissional que morre abraçado no erro. Não dá o braço a torcer que errou, sabe? Aqueles profissionais que têm o rei na barriga, que acham que só eles sabem de tudo. Perito desse jeito. E já está no 3º esclarecimento, já. O que vai acontecer? Provavelmente, o juiz vai parar de pedir esclarecimentos e tem a tendência de não seguir o laudo pericial, porque se ele está pedindo tantos esclarecimentos, é porque ele não está convencido de que aquelas respostas do perito judicial realmente são concretas, né? Então, e sobre uma nova perícia, o advogado das partes podem requisitar uma nova perícia sim, tá? Inclusive em recurso de segunda instância. Então, só acaba quando o processo termina realmente. Por isso que o perito judicial, o Laís, só recebe no final do processo. Olha só, eu tive um caso que eu atuei como perito assistente na empresa em que eu trabalhava como CLT em 2014. Tá? Uma perícia coletiva em Minas, nós fomos lá, fizemos uma perícia. A empresa estava parada em manutenção programada e tal, e algumas atividades não estavam sendo realizadas. O perito não tinha como fazer a avaliação. E o que ele fez? Utilizou as avaliações da empresa, tá? Previsto no Código do Processo Civil também.
Fez tudo certo, não fez errado. Laudo favorável para a empresa. O sindicato entrou com recurso em segunda instância dizendo que o perito tinha que avaliar. Os embargadores do Tribunal Regional de Minas Gerais acataram o recurso, mandaram o processo de volta para a primeira instância e determinaram que fosse feita a perícia para avaliar somente aqueles pontos que não tinham sido avaliados. No ano passado, se eu não me engano, 2021, a empresa entrou em contato comigo para que eu acompanhasse essa perícia novamente em Minas Gerais. Só que dessa vez como contratado, como um prestador de serviços, né? Então, olha só, 2014, 7 anos depois, foi feito o complemento da perícia. Resultado favorável para a empresa novamente, né? Tá tudo abaixo do limite de tolerância, favorável para a empresa novamente. Na época, questão dos honorários, né? Que o perito só recebe no final do processo. Então, esse processo vai ser julgado de novo em primeira instância e pode ter um novo recurso do sindicato para a segunda instância. Então, entre o processo acontecer, ir para a segunda instância, voltar para a primeira instância, ser julgado, isso aqui vai levar uns 8 a 9 anos. Tá? Vou colocar 8 anos aí, tá? Ok? 8 anos. Eu, quando fiz a primeira perícia lá em 2014, o meu honorário era o meu salário, né? Então, meu honorário foi pago quando eu fiz a perícia. Agora, em 2021, eu fiz a perícia, não tinha quesitos, porque já tinham sido apresentados no processo, não tinha quesito, era acompanhar a perícia e fazer o parecer. Eu cobrei R$4.000 e recebi 30 dias após a realização da perícia. O perito provavelmente ainda não recebeu o honorário dele, que ele pediu lá em 2014. Tá? Então, só acaba quando o processo termina realmente. Estou gostando tanto das suas aulas que vou acabar trocando o meu curso por segurança do trabalho. Que legal, Índia. É Cris, né? Cris. Vamos lá. Boa noite. Aqui em Petrolina, Pernambuco, não falam sobre isso. Obrigado pela transferência de conhecimento. Josmar, não falam sobre isso em nenhum lugar, Josmar. Não é só em Petrolina, no Pernambuco, não. Tá? Nenhum lugar falam sobre isso. É algo que não é ensinado nos cursos de formação e é por isso que o mercado tem tanta necessidade de pessoas que atuam de forma profissionalizada. Tá? Eu sinto como exemplo a Patrícia Rodrigues, que é lá de Santa Cília, no interior de Santa Catarina, uma cidade de 20 mil habitantes, pequena cidade. Ninguém falava sobre isso. Ela começou num evento como esse da CEPASH, se tornou referência, em 1 ano e meio, saiu de professora substituta de um curso técnico, que não tem nada de errado com isso, mas uma atividade que não gerava grandes rendimentos para ela, e passou a ser dona da sua própria consultoria em segurança do trabalho, se tornou referência na região para as perícias de insalubridade e periculosidade na região dela. Tá? Então é isso. Né? Não é que é em Petrolina, isso eu não falo em lugar nenhum. As perguntas às vezes são mais importantes que as respostas. Sim, Walter. Nos quesitos isso é fundamental. Maurício, quero atuar como perito técnico e como auxiliar de perito. Maurício, coisas aí que vamos esclarecer aqui, né? Perito técnico como auxiliar de perito. Auxiliar de perito não existe, tá? Auxiliar de perito não existe. Okay? O que existe é o perito judicial, que você tem que ser engenheiro de segurança. E existe o perito assistente, que é o chamado assistente técnico, como está no Código do Processo Civil. Tá? É o perito assistente. Tá bom? Eles fazem a mesma atividade. A perícia judicial. O perito judicial é contratado pela justiça. O perito assistente pelas partes do processo. Tá bom? Então, você pode atuar como perito judicial ou como perito assistente. Se você for engenheiro de segurança, você pode até mesmo conciliar os dois, tá bom? Gostaria de saber se eu posso atuar como perito judicial de grafotécnica, né? Se você tiver o conhecimento, pode, Gorete.
No meu estado, Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros militares criaram e cobram um NT-44 que regula os procedimentos na área aquática. Alguns locais pagam periculosidade para os guarda-vidas e outros não. Aí é uma questão, é uma norma do serviço público, é o Cláudio, né? Existem algumas legislações do serviço público, o Cláudio, que se sobrepõem às NRs, tá? Existem, assim como acordos coletivos, ok? Então, em alguns locais a administração pública, por exemplo, paga o adicional de insalubridade sobre o salário base, porque tem uma lei específica tratando sobre essa questão para aquela localidade, tá? Então isso acontece realmente. Eu posso, como TST, fazer um laudo para estes locais pagarem para os guarda-vidas? Você pode fazer um parecer técnico, Cláudio. Parecer técnico. Então, o advogado da empresa pode ser o assistente técnico e não necessariamente o técnico de segurança do trabalho tem que ser obrigatoriamente o assistente? Bem querer aqui. Bom, a resposta da sua pergunta é sim, tá? O que acontece é que o advogado não vai ter o conhecimento técnico necessário para gerar o resultado na perícia. Eu recomendo você assistir a primeira aula da CEPAST. Lá tem um trecho, na primeira aula da CEPAST, tem o depoimento da doutora Ivani Bramante, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, falando sobre a atuação do assistente técnico, tá? E tem o trecho de uma ata de audiência da doutora juíza federal Dulce Maria, da Vara do Trabalho de Santo André, ela explica na ata de audiência por que não faz sentido o advogado ser o perito assistente no processo trabalhista, tá? Porque ele não tem conhecimento técnico. Então o advogado ele faz a parte, e assim, se ele é advogado ele não pode ser nomeado como perito assistente, tá? Se ele está nomeado no processo, indicado no processo como advogado, como patrono, ele não pode ser nomeado como perito assistente, ok? E lá, na ata de audiência, a doutora Dulce Maria explica, né, por que no Código do Processo Civil está explícito a figura do perito assistente. Assiste a primeira aula da CEPAST que você vai entender direitinho esse contexto. Qual a melhor forma de elaboração dos quesitos estratégicos? Olha, Rose, a gente ficaria um par de horas falando aqui. Só na segunda-feira, na aula que eu dei para os meus alunos, foram 2 horas falando só sobre quesitos técnicos. Não tem como falar isso numa simples live. O que vem primeiro, a impugnação ou o parecer? O Newton perguntando. O parecer, Newton. Laís, Wagner, muito obrigado pela resposta. Realmente tinha dúvida. Opa. Pois tinha a ideia de que sempre a decisão final fosse do perito quando chegar na situação de uma perícia com impugnação e esclarecimento. Não, a decisão final é do juiz. O perito apenas coloca o entendimento dele. O assistente técnico, o perito assistente, coloca o seu entendimento. E o juiz vê qual que é o melhor aplicado ao caso. Como você descobriu essa área? Aqui uma pergunta bastante interessante, Josmar. Assim, na primeira aula da CEPAST eu explico um pouquinho de como eu ingressei na área. Mas eu era engenheiro de segurança de uma grande empresa de facilities, tá? E em 2011... teve uma perícia na empresa e eu fui colocado para fazer essa perícia, teve um bom resultado e eu ia ser desligado da empresa depois, em 2012, e aí abriu a oportunidade para eu cuidar da área de perícias no estado de São Paulo e depois no Brasil inteiro, graças à indicação de um cara que me ajudou muito, que é o engenheiro Carlos Araújo, eu sempre comento dele aqui. Infelizmente o Carlão não está mais entre nós, mas eu sou muito grato a ele, faço questão sempre de honrar, né, o Carlão, o seu nome e dar o crédito devido, né, a ele, tá? Mas assiste a primeira aula da CEPAST, ô Josmar, que eu explico ali a minha timeline de atuação como perito assistente. Quem é concursado no concurso público pode atuar como perito judicial? Gorete, eu acredito que não, tá? Como perito assistente, você presta um serviço. Sendo um prestador de serviços,
você pode atuar mesmo sendo concursado, tá? Como perito assistente eu sei que pode. Agora, perito judicial não é a minha praia. Eu já atuei como perito judicial há muitos anos, mas todo o meu estudo é dedicado a perito assistente. Então, como perito assistente você pode, porque a sua atuação é como autônomo, tá? Então, não tem problema nenhum você ser concursado no concurso público e atuar como perito assistente. Eu quero ser perito assistente, a Marisol. Bora, Marisol. Estou aqui para ajudar. Fiz a pós em SST, trabalhei na área por 2 anos, isso já faz 20. Você acredita que consigo voltar à área? Estou querendo muito e me capacitando. Cristiane. Bom, Cristiane, o mais importante é isso, é você querer estar se capacitando. Ó, na CEPASH, eu mostro o exemplo da Domingas. Assiste as aulas da CEPASH que você vai ver o exemplo da Domingas. A Domingas ela é inspiradora. Tá? Ela é inspiradora. Ela estava há 11 anos fora do mercado. Nunca tinha atuado. 11 anos e nunca tinha trabalhado. Pescadora artesanal. Assiste a aula da CEPASH que você vai ver o exemplo da Domingas. Você vai ver que é possível. A Domingas, se não me engano, está na 2ª aula da CEPASH. Patrick, obrigado pelas respostas, vamos que vamos, é isso aí, bora. Valeu, muito obrigado, gostei da didática, que legal, que legal. Eu vi a Domingas, a Cristiane, é isso aí, Domingas, ô Cristiane. A Domingas, ela é inspiradora porque assim, ó, ela deixou qualquer desculpa de lado. E ela tinha várias coisas que ela poderia utilizar como desculpa. A Domingas ela está fora do mercado há 11 anos. Mora numa localidade em que você tem 3 alternativas básicas de trabalho. 4 alternativas básicas de trabalho. Você tem uma grande indústria, você tem o aeroporto que atende essa grande indústria, você tem um comércio que atende a grande indústria e você tem atividade de agricultura e piscicultura artesanal. Tá? A Domingas ela trabalhava na pesca. Ela fez o curso, se formou em técnico de segurança, tinha um sonho de trabalhar na grande indústria, mas nunca tinha tido a oportunidade. Então, assim, pouquíssimas oportunidades, não tinha dinheiro para fazer o curso, não tinha computador para estudar. Ela fez o Expert em Perícia, ela pediu dinheiro emprestado para a família. Ela estudava as aulas do curso quando os filhos não estavam estudando, em meio à pandemia estava tendo muita aula online. Quando os filhos não estavam utilizando para estudar, ela estudava, fazia o curso utilizando o computador dos filhos e foi atrás. Se capacitou, teve a atitude, foi atrás. Conseguiu uma oportunidade de atuar numa parada de manutenção pelo conhecimento em perícias em insalubridade e periculosidade. Para atuar numa parada de manutenção da grande indústria que ela sempre sonhou. Resultado. Área de segurança, destaque da parada. Domingas, destaque da área de segurança. Quando acabou a parada, ela foi falaram para ela que ela ia ser chamada já para mais 2 e já foi chamada para essas outras 2 paradas. Então, ela poderia ter vários motivos para ter ficado pelo caminho. Não tinha computador, não tinha dinheiro para se capacitar, poucas possibilidades no local onde ela mora, onde ela atua. Basta a gente querer. Basta a gente querer. Quando a gente quer, a gente arruma um meio. Quando a gente quer de verdade, a gente arruma um meio. Então, aqueles que querem de verdade, eu vejo muita gente falando, eu quero mudar de vida. Cristiane, eu vou conseguir com a ajuda de vocês. Conta com a gente, se esse for o caminho, a gente vai estar aqui para ajudar dentro do que for possível.
né? Dentro da nossa parte, porque assim, ó, isso tudo é um processo. É um processo que depende 50% daqui e 50% daí. Dos nossos 50%, a gente garante que a gente vai fazer 150%, a gente vai se desdobrar ao máximo. Mas, se aqueles que estiverem querendo, estiverem junto, que vier participar do Expert em Perícia, que quiser caminhar junto com a gente, não fizer a sua parte, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? E eu vejo às vezes muita gente falando, não, eu quero mudar de vida, eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos, pô, eu não quero ficar na área de segurança, não ter reconhecimento. Hoje mesmo eu respondi uma colocação de uma pessoa num dos nossos vídeos, né, falando, segurança do trabalho não tem conhecimento, não tem reconhecimento, já trabalho há 20 anos de fábrica, 20 anos na área, e é só para apagar incêndio, e que não tem reconhecimento, só assume bucha, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Isso é só uma perspectiva, né? Isso é só uma perspectiva. E eu vejo muita gente querendo mudar de vida, mudar a sua situação financeira, mudar as suas perspectivas, mudar o seu reconhecimento, mas vão fazendo por onde, sabe? Reclamando. Mas quando eu tenho a oportunidade, falar, não sei, tira a bunda da cadeira, pô. É isso que faz a diferença, tirar a bunda da cadeira. Quando a gente tira a bunda da cadeira, as coisas acontecem. Eu tinha um professor que ele falava, era um chefe meu que ele falava que a gente precisa praticar o TBC, tirar a bunda da cadeira. Quando pratica o TBC, as coisas andam. O curso é quanto tempo? Acho que é isso que eu entendi, Goretti. No final da CEPASH eu vou dar todas as informações do Expert em Perícia, tá? Inclusive como é que funciona, tudo isso. O que eu posso adiantar agora aqui é que o acesso a todas as ferramentas, a todos os materiais do curso, ao grupo de estudos e suporte, a tudo é durante 1 ano, 12 meses, tá? E aqueles que chegam ao final, querem continuar junto conosco, ainda tem a possibilidade de renovar para uma condição bastante especial, né? Então a gente tem alunos aí que já está indo para o 3º ano. Mas assim, a gente tem 2 anos e pouco que nós começamos o Expert em Perícia, né? A gente começou em 2020, né? 2020, Perícia Ciência e Segredo foi em 2019, Expert em Perícia em 2020. Então nós já tivemos, teoricamente, 2 renovações, né? E nós temos pessoas que já fizeram as 2 renovações conosco. Entraram lá em 2020 e estão conosco até hoje. Então isso é muito gratificante. Eu vivo a segurança do trabalho há 8 anos no mercado. Que legal, Romulo, parabéns. O melhor para um TST é atuar como especialista em perícia e fazer parcerias com um advogado? Não existe um melhor, Cláudio. Não existe um melhor. Não sei se para você, onde você mora, no seu cliente ideal, o melhor é parceria com advogados. Pode não ser. Não existe uma regra para isso, Cláudio. É um estudo que é feito, né? Cada um vai fazer o estudo da sua região. Nós direcionamos como esse estudo deve ser feito. A oficina de prospecção de clientes, a Thaís faz isso com vocês, pegando na mão, né? Mas cada um vai fazer da sua área, da sua região. Então depende. Não existe regra para isso, Cláudio. Tá bom? Depende de quem é o seu cliente ideal, da sua região, onde você está inserido, qual que é a sua projeção de trabalho. Tem uma série de fatores a ser considerados. Essa é uma das possibilidades. Bom, galera, acho que é isso, né? 1h43 hoje de pergunta pro Vagnão. Caramba, hoje nós batemos o recorde. Ó, a Érica, que acabou de entrar aqui, ó, é aluna do Expert em Perícia também. Adoro ver os alunos por aqui, fico muito feliz. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje. Tem qualquer dúvida? Manda no direct para mim. Coloca lá na plataforma da CEPASH, se você está participando da CEPASH. Tem qualquer dúvida? Escreve lá na plataforma. Né? Eu leio todas. Né? Aqueles que têm perguntas, eu respondo as perguntas, comentários que requerem algum tipo de resposta eu respondo, curto todos, leio todos, é muito legal essa interação que nós estamos fazendo. O evento está sendo sensacional, sendo assim, a gente considerou realmente um grande sucesso no evento. No domingo nós vamos fazer um fechamento, a gente vai trazer alguns números, inclusive, para vocês terem ideia de como foi o evento, né? Então,
Está sendo muito legal essa troca, essa interação. E qualquer dúvida que vocês tenham, coloca lá, comenta lá o que vocês estão achando. Isso é muito enriquecedor para a gente, tá bom? Uma Van Borges aqui, sou TST desde 2011 e ouvi informações que nunca passaram. Mano, infelizmente o mercado de assistência técnica pericial ele não é aberto. É aberto no sentido de ser exposto, tá? Ele fica fechado, né? Então, o projeto Perícia Sem Segredo vem desde 2019 abrindo esse mercado para os profissionais, né? Ajudando com técnicas, com estratégias, mas é humanamente impossível colocar, né, tudo de forma estruturada dentro das redes sociais, aqui pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook. Por isso que a gente desenvolve a CEPASH, né, para trazer uma informação mais organizada, de melhor qualidade, com um nível de aprofundamento maior. E para aqueles que querem realmente entrar no mercado, aproveitar essas oportunidades todas que eu mostrei na primeira aula da CEPASH, a gente tem o Expert em Perícia, porque aí a gente faz um acompanhamento de perto com quem quer, né? E é o livre-arbítrio. Mas depois não adianta também reclamar que não tem oportunidade, que sempre trabalhou na área de segurança, nunca ganhou bem, esse tipo de coisa. Você tem que, muitas vezes, fazer o seu caminho. Muitas vezes o caminho, a trilha ainda não está aberta. Às vezes a gente precisa abrir essa trilha. E nós estamos aqui com facão, com foice, com roçadeira, com motosserra, aproveitando a live da semana, com tudo para ajudar a abrir essas trilhas aí daqueles que querem realmente aproveitar essas demandas. Tá bom? Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Domingo a gente vai fazer a live de encerramento, fica ligado nos stories aí. Grande abraço a todos, valeu!